Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e o nosso assunto hoje são o ponto e a vírgula, né? É esse sinal de pontuação. Existem alguns sinais de pontuação que servem para efetivamente marcar as pausas. O ponto final, o ponto e a vírgula. E existem outros sinais de pontuação que marcam a entonação, que marcam melodia, que são pontuações mais expressivas, né? Então, o ponto e vírgula tem critérios de utilização bem gramaticais. Então, vamos ver quais são. Então, o ponto e vírgula primeiro é empregado para separar os itens de uma enumeração descritiva ou narrativa. É bom a gente ter na cabeça que o ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior do que a vírgula. Tá? Então, a gente tem uma gradação nessa pontuação: vírgula, ponto e vírgula e ponto. Tá? O ponto e vírgula é exatamente um meio de caminho. Nem ele marca uma pausa rápida, né, de um termo simples, como um vocativo, um aposto, um predicativo, né? Nem ele marca um termo simples como a vírgula, uma pausa rápida, nem ele marca o término, a conclusão de um período como ponto final. Então, normalmente, o ponto e vírgula vai separar orações. Dentro de um período maior, ele separa as orações. Então, é mais ou menos como se a gente pensasse assim numa escala, numa gradação. A vírgula separa termos simples, né? E orações quando não tem mais uso de vírgula, só a vírgula empregada, né? Uma vírgula só. O ponto e vírgula separando as orações, inclusive quando das orações tem o uso de vírgula, e aí ele separa os conjuntos maiores. E o ponto para separar o período inteiro, um período de outro, né? Então, assim, tem um termo simples, as orações e o período. Então, a vírgula, o ponto e vírgula e o ponto final, tá? Então, se a gente tiver uma enumeração de termos simples, então, eu fui, sei lá, à feira e comprei frutas, aí eu vou dizer que frutas são, eu vou separar essas frutas por vírgula, né? Então, mas aí é uma enumeração. É uma enumeração, mas é uma enumeração de termos simples, né? Banana, vírgula, abacaxi, vírgula, laranja, vírgula, né? Uma enumeração de termos de mesma função sintática. Aqui o ponto e vírgula, ele vai ser usado para coisas maiores, ou seja, para uma narração ou para uma descrição. E aí reparem que normalmente são coisas mais extensas. Essa descrição eu tirei do livro do Celso Cunha, da Nova Gramática do Português Contemporâneo, por isso que eu botei as aspas. São exemplos que ele colheu, né? Como muitos exemplos desses são exemplos de literatura, porque não dá para ficar inventando coisas, né, amplas assim como essas, então eu tirei do próprio livro da gramática do Celso Cunha. Então reparem só, de um lado cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta. De outro, afeiçoavam lajedos à ponta de picão. Mais adiante, faziam paralelepípedos a escopro e macete. Então, ele está descrevendo o trabalho numa pedreira. Tá? E aí, quando o autor descreve esse trabalho, ele está descrevendo ações. Então, o que acontece numa pedreira? Uns fazem isso, outros fazem aquilo, outros fazem aquilo outro. E aí, para separar essas ações, ele vai usar o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula separa coisas maiores, né? Estruturas maiores, estruturas oracionais. Não é que não se possa usar a vírgula, pode ser usada a vírgula sim, mas o ponto e vírgula é uma pontuação mais adequada, tá? Porque separa os conjuntos de ações, de orações. Então, a gente vai ter o ponto e vírgula separando a primeira oração, olha, cunhavam pedra, olha aqui o verbo, separa a primeira oração, depois o outro tem outro verbo aqui, a gente tem outro ponto e vírgula, né? Afeiçoavam é outro verbo, a gente tem outro ponto e vírgula, e depois o ponto final que interrompe aquela descrição, tá? Então, aqui a gente tem uma enumeração narrativa. Existe uma narração, que é, na verdade, uma descrição de ações que se aproxima da narração. Mas a gente também pode ter a enumeração com itens mesmo, né? Quando os itens forem pequenos, a gente pode até colocar a vírgula para separar um item do outro. Mas se esses itens vierem na forma de A, B, C, ou então de item 1, item 2, item 3, aí o que vai separar esses itens é o ponto e vírgula também.
Então, um exemplo, né? Artigo 1º, a educação nacional inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por fim. Então, aqueles 2 pontos ali estão servindo para iniciar a enumeração, né? É uma das regras do uso dos 2 pontos. E aí, essa enumeração vai vir com A, B, C. Né? Como é só uma exemplificação, eu coloquei o A e o B para vocês terem uma ideia, mas isso daqui vai, né? Tem uma porção de itens. Então, letra A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. Aí pronto, terminou esse item, já tem lá. Então, a cada item vai corresponder um ponto e vírgula. Né? Letra B, o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem. E aí, outro ponto e vírgula. E isso vai, letra C, letra D, para separar um item de outro item, o ponto e vírgula é obrigatório. Tá? Se essa enumeração vier corrida, por exemplo, se a gente tivesse 3 coisas só, 2 pontos, 3 coisas, e não tivesse a necessidade de colocar em itens, né, um abaixo do outro, seria necessário apenas a vírgula, né, para separar termos de mesma função sintática. Mas como aqui quer se dar atenção especial a cada um desses itens, até pelo tamanho que eles têm, então o ponto e vírgula é obrigatório. Tá legal? Bom, então o ponto e vírgula separa os itens de uma enumeração, que pode ser de uma narração, pode ser de uma descrição. Tá legal? O que mais? Temos aqui agora na letra B, para separar orações de outras orações que já contenham vírgula, destacando a conjunção ou outros termos. Então, aquilo que eu falei ainda agora, a vírgula serve para separar termos pequenos, né? Então, se a vírgula pode separar um aposto, a vírgula separa um predicativo, um vocativo, um adjunto adverbial que está deslocado, ela separa uma porção de termos simples, né? E, claro, alguns termos oracionais também. Então, quando eu tenho 2 orações coordenadas, por exemplo, a vírgula separa as 2 orações coordenadas. Mas se eu já tiver um uso de vírgula dentro de uma oração coordenada, aí eu vou ter vírgula para separar o termo simples, vírgula para separar as orações, e isso pode causar confusão, pode causar ambiguidade. Então se faz o seguinte, dentro das orações, os termos são separados por vírgula, não tem jeito. E aí, para separar uma oração da outra oração coordenada, se usa o ponto e vírgula. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Olha, João não aceitava brincadeira de ninguém. Ficava, portanto, isolado do grupo. Então, qual é o lugar do portanto, que é uma conjunção de coordenação? O lugar da conjunção coordenativa é começando a segunda oração. Então, a gente deveria colocar assim, João não aceitava brincadeira de ninguém, vírgula, portanto, né? Mas aí o que aconteceu? A gente teria que usar só uma vírgula, né? Mas o que aconteceu? Eu peguei o portanto e desloquei ele. Ele não está começando a segunda oração, tá vendo? A segunda oração está começando pelo verbo. Quando eu desloquei essa conjunção, eu precisei colocar essa conjunção entre vírgulas. E aí reparem que se eu também colocasse a vírgula para separar as 2 orações, eu teria uma vírgula aqui, uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. E aí pareceria que o ficava é que estava entre vírgulas. E não é isso. Então, a vírgula que é usada para separar uma oração da outra oração acabou se transformando no ponto e vírgula por causa da presença das vírgulas. Então, sempre que numa situação de coordenação nós tivermos dentro da segunda oração um uso qualquer de vírgulas, ou porque a conjunção está deslocada, ou porque tem um aposto, predicativo, um vocativo, qualquer termo simples, então automaticamente aquela vírgula que separa as 2 orações coordenadas vai se transformar em ponto e vírgula, tá? Outro exemplo, era cedo ainda, mas depois que saí da farmácia, fiquei ansioso por encontrar Maria. A gente tem 2 orações, era cedo ainda mas depois que saí da farmácia, fiquei ansioso por encontrar Maria. Depois que saí da farmácia, é uma oração adverbial de tempo, né? Uma oração subordinada. Aí reparem, essa oração subordinada está entre vírgulas.
ele está dentro da oração coordenada, né? Porque olha, o mais começa a oração coordenada. Então, o que seria um adjunto adverbial de tempo foi expandido para uma oração adverbial de tempo. Então, se dentro da oração coordenada houve um uso de vírgulas, o que vai acontecer com a vírgula que separa as duas orações coordenadas? Ela vai se transformar em ponto e vírgula, tá? Então, a vírgula separa as orações coordenadas, mas na hora que a vírgula estiver fazendo outra coisa no período, o que vai separar as orações coordenadas é o ponto e vírgula, tá bom? Então, isso não é difícil, não. É uma questão visual mesmo. Se você só tiver sujeito, verbo, complemento e sujeito, verbo, complemento sem vírgula nenhuma, a vírgula separa as duas orações. Pronto, acabou. Agora, se houver sujeito, verbo, complemento e no meio da segunda oração tiver vírgula, para separar as duas, o ponto e vírgula. Tá legal? O que mais a gente tem aqui? Para separar orações, desde que na segunda, sempre na segunda, tá? A vírgula na segunda oração é que condiciona o emprego do ponto e vírgula para separar as orações coordenadas. Reparem que a gente está falando de orações coordenadas, né? Por quê? Porque entre as orações subordinadas não tem ponto e vírgula, né? Reparem, o que é uma oração subordinada? Não é uma oração, um termo da oração que se transforma em oração também, né? Então, eu tenho um sujeito, um verbo, um complemento, faço uma oração. Se o meu sujeito é transformado em oração, eu vou ter duas orações. Aqui é o sujeito e aqui é o restante, que é a oração. A gente vai chamar de oração principal, né? Entre sujeito e verbo, não tem nem vírgula. Entre verbo e complemento, não tem nem vírgula. Quanto mais um ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula a gente não usa nas orações subordinadas, para separar orações subordinadas, tá? A menos que elas sejam orações, como eu já vou mostrar para vocês, de certa extensão, que tenham a mesma função sintática, tá? Mas entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento, não tem vírgula e não tem também ponto e vírgula, tá? Então, o ponto e vírgula para separar as orações, ela vai acontecer, esse emprego vai acontecer nas orações coordenadas, tá bom? Então, vamos lá. Para separar orações, desde que na segunda haja elipse do verbo. O que é a elipse do verbo? Para não repetir o verbo, quando o verbo é igual, a gente não, para evitar a repetição da palavra, a gente omite essa palavra, né? A elipse é a omissão de uma palavra. Normalmente é verbo, mas pode ser qualquer outra palavra. Quando ao invés de nós dizermos assim, nós saímos ontem. Quando a gente diz saímos ontem, a gente não colocar o nós, não colocar o sujeito da oração, porque não precisa, porque no saímos já dá conta de quem é o sujeito, isso é uma forma de elipse, tá? O sujeito não está escrito, então o sujeito está em elipse. Então, todo termo que não vier escrito, ele vem em elipse. Nós sabemos qual é, mas para evitar repetição, ele não vem escrito. Ora, quando o verbo não vem escrito, como o verbo é a parte mais importante da oração, porque a oração se caracteriza pelo verbo, então, como o verbo é a parte mais importante da oração, quando o verbo fica em elipse, a vírgula tem que marcar o lugar do verbo. É como se a gente dissesse, aqui tem o verbo, ele não está escrito, mas eu sei que aqui é o lugar do verbo, tá? Então, olhem só, alguns anseiam pela paz, outros pela guerra. Eu tenho duas orações, alguns anseiam pela paz, a outra oração, outros anseiam pela guerra, tá? Só que eu só coloquei um verbo, porque o outro não precisa, né? Uns anseiam pela paz, outros anseiam pela guerra. Eu poderia repetir o verbo para enfatizar? Poderia, mas num texto mais conciso, eu precisaria repetir? Não, mas é um verbo, eu não posso simplesmente anular esse verbo. Então, o que eu faço? Eu coloco a vírgula no lugar do verbo, tá? Então, essa vírgula aqui é uma vírgula obrigatória. E é uma regra de uso de vírgula, né? A vírgula indica a omissão do verbo, a elipse do verbo. E aí, se na segunda oração eu tenho um uso de vírgula,
o que eu vou usar para separar as orações? Ponto e vírgula, tá? É a mesma lógica do que a gente falou antes. Eu tenho um termo qualquer entre vírgulas dentro da segunda oração, então, para separar as duas orações, o ponto e vírgula. É mais ou menos a mesma lógica, que não é um termo, mas eu tenho um uso de vírgula na segunda oração. O que separa as duas orações? O ponto e vírgula, tá? Maria gostava de cantar, João de ouvir música. Aí reparem, o fato de a gente ter uma preposição aqui nos leva, claro, a imaginar que esse verbo gostava está regendo dois objetos, né? Gostava de cantar, gostava de ouvir. Mas, mesma coisa, para não repetir o verbo, mesmo que seja o verbo de uma locução verbal, então você não vai repetir o verbo auxiliar, né, que é o caso aqui que deveria repetir, mas, de qualquer maneira, a vírgula tem que estar marcada. Se eu omitir o verbo auxiliar de uma locução verbal, a vírgula também vai marcar esse verbo, esse verbo auxiliar, tá bom? Então, Maria gostava de cantar, João gostava de ouvir música. E aí, se a vírgula está marcando a elipse do verbo, que vai separar as duas orações? Ponto e vírgula. Muito fácil o ponto e vírgula, né? Então, o ponto e vírgula, basicamente é isso, ele separa orações, né? Então, para evitar problemas, para ficar bem claro onde começa, onde termina cada oração, tá? O ponto e vírgula está aí para isso. Que mais a gente tem? Para separar orações coordenadas, de novo orações coordenadas, repararam? Então, o campo de atuação do ponto e vírgula nos itens, nas enumerações, né? Nas orações coordenadas. Não é fácil? Muito fácil, né? Então, para separar orações coordenadas adversativas, conclusivas ou explicativas com conjunções elípticas. Então, deveria haver a conjunção não está, para ficar claro onde começa e onde termina cada oração coordenada, ponto e vírgula, uma pausa maior, né? Então, há muitos modos de afirmar, frase que eu tirei lá do Celso Cunha, por isso que está entre aspas, há muitos modos de afirmar, ponto e vírgula. Há só um de negar tudo. Aí a gente poderia repor o mais, né? Há muitos modos de afirmar, mas há só um de negar tudo, que é não, né? Então é o que ele está dizendo, há só um modo de negar tudo. Então, no lugar do mais, se usou o ponto e vírgula, tá? Não é que seja obrigatório, mas é um uso corrente, né? Se a gente tem duas orações, a segunda oração começa com a conjunção, eu só colocaria a vírgula. Então seria assim: há muitos modos de afirmar, vírgula, mas há um só de negar tudo. Pronto, perfeito. Na ausência do mais, ponto e vírgula. Isso é que é o melhor, tá? Há muitos modos de afirmar, ponto e vírgula. Há só um de negar tudo. Poderia ser usada a vírgula? Poderia, mas não é o melhor, tá? Porque na regra da vírgula, a vírgula separa orações coordenadas assindéticas. Então, eu poderia usar a vírgula? Poderia, tá? Mas também poderia usar o ponto e vírgula. Qual das duas é melhor? O ponto e vírgula. Tá legal? Mas, claro, numa questão de concurso, não é erro a colocação da vírgula no lugar do ponto e vírgula aqui não, porque aqui cabem os dois. Há duas regras, tá? Mas numa redação, se você tiver que usar, escolha o ponto e vírgula. Estamos todos muito cansados, melhor irmos dormir. Ora, estamos todos muito cansados, portanto, vírgula, portanto, melhor irmos dormir. E aí, na falta do portanto, tá aqui o uso do ponto e vírgula, tá? Pra gente terminar, então, a letra E serve para separar num período as orações de mesma natureza que tenham certa extensão. Essas orações de mesma natureza são orações de mesma função sintática. Então, a vírgula não separa termos de mesma função sintática? Então, a vírgula não pode separar 2, 3 objetos diretos?
Pode. Fui à feira e comprei laranja, banana, tomate, né? São objetos diretos. Eu vou separar esses objetos por vírgula. Na hora que eu pego esses objetos e amplio para orações, aí o que vai separar essas orações? O ponto e vírgula também. Pode ser a vírgula? Pode. Mas o que é melhor para separar a oração? Ponto e vírgula. Então, reparem a frase aqui. Combinamos o seguinte: arrumaremos todas as coisas hoje, dormiremos bem cedo, acordaremos ainda de madrugada e partiremos em viagem. Então, o que está acontecendo aqui são orações apositivas, né? Combinamos o seguinte, e aí vai ser esclarecido o significado da palavra seguinte. O que cabe nesse seguinte? Então, nós temos um aposto. Aqui a gente tem o sujeito que é nós combinamos, né? O sujeito é nós. Combinamos aqui é o verbo, o seguinte é o complemento, que é o objeto direto, o resto é aposto, tá? Mas reparem que são termos apositivos grandes, porque são orações subordinadas apositivas, ou seja, são orações que têm a mesma função sintática. Então, para separar uma oração da outra, olha aqui, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Tá legal? Como não tem uso nenhum de vírgula aí no meio, poderia-se usar apenas a vírgula. Poderia. Mas o que é melhor? O ponto e vírgula. Ok? Então, ponto e vírgula é fácil de usar, são pouquíssimas regras. Para os itens, para as orações coordenadas, quando tem uso de vírgula já, e para as orações subordinadas, quando elas têm a mesma função sintática e estão, claro, coordenadas entre si. Muito fácil. Tá legal? Até a próxima!